Leandro dos Santos, né? Moro aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina, já aproximadamente 16 para 17 anos. E hoje eu sou operador de sistema, né? No abastecimento de águas aqui da cidade. E então a gente tô nesse trabalho aí mais ou menos 7 anos, né? E eu quero compartilhar hoje a experiência que tive, né? Coisa de aproximadamente 10 a 12 anos atrás. É uma experiência, eu tive uma experiência que não chegou a ser uma EQM, não tive acidente algum, não tive problema algum, porém foi uma experiência fora do corpo, né? É, eu por ser ligado à religião, né, cristã, evangélica, eu ouvia falar muito sobre experiências, visões, enfim, todo esse tipo de alguma coisa sobrenatural ou espiritual, né? Como alguns dizem, como eu conheço algumas pessoas que tiveram experiências assim, dessa natureza, né? Eu sempre tive curiosidade para ter esse tipo de experiência, mas até então, até aquele presente momento, eu nunca havia tido. Por mais que eu fosse muito ligado à religião na época, mas eu não havia tido nenhuma experiência assim. Eu me lembro que havia chegado em casa por volta de 11h30, meia-noite, e, e ter ido dormir. Já estavam todos já dormindo, né? E naquela casa havia 3 quartos, né? O quarto do pai e da mãe, o quarto dos meus irmãos e o meu último quarto. E naquele dia, eu me lembro que tinha algumas visitas em casa e estavam dormindo no quarto do meu irmão. Então a minha irmã e meu irmão vieram dormir no meu quarto. Então eu cheguei e coloquei, né, um colchão ali no chão. E eu me lembro que quando eu deitei, até aí tudo bem. Mas quando eu peguei no sono, eu acordei. Realmente eu acordei pensando em fazer alguma coisa. Mas quando eu acordei, eu já estava acima de mim, né? Já estava numa altura já. E naquela, parece, meia bagunça, sem entender nada, eu vi meu quarto, me vi deitado, exatamente a forma com que eu havia deitado, vi o meu corpo deitado ali, e estava um pouco frio, eu vi a coberta sobre o meu corpo, até a parte do peito, e achei estranho aquilo. E de repente, aquilo tudo some, e como se fosse assim, em um despenhadeiro, né, em um penhasco. Se eu não me engano, é muito parecido com aqueles penhascos lá da Chapada Diamantina, né? Tem aqueles penhascos, mais ou menos aquilo. Eu me lembro que eu estava sobre aquele penhasco, mas sobre o ar, mas sem entender nada. E de repente, eu ouço uma voz dentro da minha cabeça, dentro da mente, né? E aquela voz falou para mim assim: vem e me segue. E aí, tudo bem? E de repente eu escuto barulho de alguém que estava se aproximando. E quando se aproxima, ele passa à minha frente. Aí eu consigo ver o quê? Eu vi nesse momento um homem todo vestido de branco, as vestes dele ia até próximo ao pé, e ele pisava sobre o ar, eu também pisava sobre o ar, e aquilo me chamou a atenção. Aquela veste muito clara, muito reluzente, sabe? Não consegui ver o rosto, né? E, e ele começou a andar, eu comecei a seguir ele. E nós fomos descendo, 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 até quando eu percebi que eu olhei para o alto, eu vi que já não tinha mais a luz do sol. E era tudo escuridão, tudo escuro, tudo muito escuro. A única coisa que clareava o caminho era as luzes que saía da veste daquele homem, né? Então eu fiquei muito preso a esses detalhes, porque aquilo me chamou a atenção, né? Tudo muito escuro ao redor, mas ao redor dele e ao meu redor a gente conseguia ver o caminho, né? E eu percebi que parece como se fosse lâmpadas muito fortes, fluorescentes, caminhar,
clareava o caminho, né? E de repente, passou-se um tempo, nós chegamos, e assim, em um portal, eu não sei se eu posso dizer se é um portal ou um portão muito grande, muito alto, muito elevado, e não tinha fim, assim, as laterais daquele portão. Foi a grossura dos ferros ou desse portão. Era muito. Eu não sei se existe um portão hoje, falando aqui, humanamente falando, se existe um portão daquele tamanho, daquela grossura, sabe? Correntes vinha do alto até embaixo, no local de acesso àquele lugar. Eu me lembro que esse ser de branco, ele parou e estendeu a mão. Ele estendeu uma mão só. E quando ele estendeu a mão, esse cadeado, essa corrente, elas estouraram. Literalmente, elas estouraram assim, caíram no chão. E devagar, esse portão foi se abrindo. E ele se abriu só um espaço para que eu e esse ser pudesse passar. Né? Então, quando nós entramos ali dentro, quando nós entramos lá, eu comecei a ouvir muitos barulhos. E um barulho que me chamou muita atenção. Foi gritos, muitos, mas gritos assim. Para se ter uma noção, a quantidade de gritos e de pessoas era como se fosse assim. Imagina um estádio de futebol lotado, um Maracanã lotado, uma final de qualquer campeonato, um mundial, e toda aquele povo gritando. Era mais ou menos assim, mais um grito de desespero, um grito de angústia, um grito de socorro. E aquelas pessoas, muitos que estavam ali, pediam para tirar ela de lá, sabe? Então eu fiquei nesse momento, eu fiquei assim em estado de angústia, porque eu queria ajudar, mas eu não podia. Eu não tinha ação e eu não tinha reação, porque eu estava sob o comando dessas pessoas. Eu estava sob o comando desse ser, né? Eu não conseguia ter atitude. Até o presente momento, quando a gente conseguiu dar alguns passos ali, eu consegui ver abaixo de mim, pela claridade das vestes dele, o que eu consegui enxergar foi uma espécie de uma lama, mas uma lama escura, sabe? Como se fosse uma areia movediça. Só que o que dava para entender é que essa areia segurava as pessoas dentro daquele local ali. Elas não tinham acesso, elas não tinham mobilidade lá, né? Então aquilo me chocou porque eu consegui ver o rosto de uma pessoa. E a aparência dessa pessoa era de uma mulher, né? Era de uma mulher, por quê? Porque metade dela tava em carne ainda, sabe? E a outra não, a outra era esqueleto. Dava para ver os ossos e os cabelos. E ela gritava. Eu me lembro que ela gritava, estendia a mão para mim e pedia socorro. Ela dizia: moço, me tira daqui. E eu, naquele estado ali, eu não tinha, como eu falei, eu não tinha ação e nem reação, né? E eu fiquei apavorado e eu pensava comigo mesmo, eu falei: como que eu posso tirar essas pessoas daqui? Eu queria tirar as pessoas de lá, né? Eu comecei a ficar em estado de êxtase, comecei a ficar naquele desejo de poder ajudar aquelas pessoas. Era muita gente, mas muita gente mesmo. E um local muito extenso, muito escuro, né? E de repente eu falei: eu vou tirar essas pessoas daqui, né? E quando eu pensei: eu vou tirar elas daqui, pela segunda vez o ser vai falar comigo. Ele fala comigo na minha mente, ele fala comigo assim: olhe para sua direita. Aí nesse momento eu olhei para minha direita. Quando eu olhei para a direita, eu vi uma grande, mas uma fila enorme, extensa demais. E essa fila, as pessoas tinham no pescoço, tinham como se fosse alguma espécie de coleira, sabe, de ferro, uma corrente, e elas estavam presas, totalmente presas, né? Eu via nos pés dessas pessoas bolas de ferro,
que eu não consigo entender o porquê. Então, quando essas pessoas estavam nessa fila, eu pude ver a primeira pessoa que estava na fila, ela sofrendo tortura por um ser que até hoje eu não consigo esquecer a imagem daquele ser. Sabe? É algo assim triste, é algo triste, às vezes até assustador. No início me assustou muito, hoje bem tranquilo, hoje estou bem mais maduro para entender essa questão, né? E esse ser, ele não era alto não, aproximadamente 1,5 m, mas a fisionomia, a imagem dele era muito feia, sabe? Ele abria a boca e da boca dele saía a espécie de um fogo, sabe? E esse fogo atingia essas pessoas. E quando eu vi ele pegar a barra de um ferro, ele cravava nas pessoas e chacoalhava, sabe? E essas pessoas gritavam demais, a ponto de pedir socorro para sair de lá. E eu perguntei, falei, mas o que é isso? Que fila é essa? Né? Eu perguntei que fila é essa? E de repente, aquele ser falou para mim assim na mente: olha, essa fila que você está vendo é a fila da tortura. Então aquilo, eu vi as pessoas sendo maltratadas lá, sabe? Sendo torturadas, e aquilo me trouxe uma angústia muito grande. E quando eu pensei, eu vou tirar elas daqui, pela terceira vez ele vai falar comigo. Ele fala comigo assim: essas pessoas, elas não poderão mais sair daqui. Aquilo foi algo terrível para mim, porque eu estava naquele êxtase, naquela vontade de querer tirar aquelas pessoas de lá, sabe? E o que acontece? Quando ele me falou isso aí, que elas não poderiam mais sair de lá, eu fiquei naquela sensação de ficar paralisado, sem ter o que fazer, observando todo aquele cenário. E de repente, eu acordo, né? Como eu disse, eu fui dormir, era por volta de meia-noite. Eu acho que esse sonho ele teve uma duração da noite inteira, porque quando eu acordei, eram 8 horas da manhã. Só que eu acordei em um estado totalmente anormal. Acordei com medo, acordei gritando, não conseguia falar. E de repente, no quarto. A minha mãe já é mais experiente, já sabia de muitas experiências parecidas com essa, né? E ela já entrou sabendo o que era. Então, ela perguntou se eu vi alguém, se eu falei com alguém, e relatei, né, para ela isso aí. E foi algo assim que, como eu disse no início, que eu sempre fui ligado à religião desde os 15 anos, né? Por frequentar a igreja evangélica e por ter estudado hoje com a mente mais madura para entender todos os lados, toda a situação espiritual, por ter também estudado e estudar ainda a Bíblia e muitos livros acerca desse assunto, hoje eu consigo ter um equilíbrio, mas confesso que não foi fácil, foi um momento assim bem difícil. Passei alguns dias com aquilo na cabeça, não conseguia dormir, não conseguia falar para as pessoas, porque de medo assim, o que elas podem pensar, né? Porque a gente sabe que existe muito julgamento hoje. Se alguém conta um fato que aconteceu, um sonho, ou até mesmo um EQM, então há julgamentos, né? Então, depois de muito tempo é que eu fui conversando com um, conversando com outro, que eu fui entendendo o que era, na verdade, esse sonho, né? Eu acredito que eu deva ter ido para um lugar nada muito bom, que na verdade não foi, mas que me trouxe uma lição muito grande de vida, sabe? Eu pude rever muitas coisas, aproveitar a vida de uma forma melhor, procurar ser uma pessoa melhor, né? E então essa experiência já vai para mais de 10 anos e até hoje eu consigo lembrar detalhe a detalhe, até do cheiro, um cheiro podre que tinha lá, sabe?
a imagem daquela mulher à minha frente, com a mão estendida, esquelética, o rosto com parte com carne, parte não. E então, todas as vezes que eu penso nisso, me traz uma lição para que, de repente, para que futuramente, o futuro a Deus pertence, né? Para que eu não, com as minhas atitudes, eu não vá para lá, né? Que a minha morada não seja lá. Então, isso me remete ao que? A procurar ser uma boa pessoa, procurar fazer o bem. Eu sei que às vezes é difícil, né? Que é mais fácil praticar o mal que o bem, mas a lição de vida que fica para mim é isso. É praticar o bem, é se aproximar de pessoas boas, é procurar Deus e entender qual é o propósito de vida, né? Então, essa experiência para mim, depois disso não tem mais, foi a primeira, até hoje foi a única, mas eu acho assim que serviu de uma lição muito grande para mim e até para algumas pessoas que eu comento, que eu falo, que eu explico a situação que eu passei, para elas também, elas têm uma visão de que a gente pode melhorar e que às vezes a gente tem essas experiências é porque Deus está ajustando alguma coisa, né? Para quem acredita em Deus, está ajustando alguma coisa na nossa vida. Então é a lição que eu trago para mim até hoje. Não esqueça os detalhes, não consigo esquecer os detalhes, né? De toda a experiência, os detalhes foi para mim algo marcante. Eu acredito que eu deva ter um pouco de memória fotográfica, né? Que se eu leio um livro, eu consigo absorver muita coisa. Vamos dizer, 70% do conteúdo do livro eu consigo absorver. Então, eu ouvi algumas pessoas dizendo que possivelmente eu deva ter uma memória fotográfica, né? Eu consigo, então, lembrar dos detalhes, né? Desde o início, como aconteceu, mas os detalhes é que me chama a atenção que eu disse. Como eu disse, a experiência ela veio para somar na minha vida, né? Ela se torna para mim hoje um termômetro, porque a gente sabe que a vida ela reserva surpresas, né? Em dados momentos a gente pensa em abandonar tudo, em deixar tudo. Eu passei um período da minha vida querendo desistir de muita coisa, inclusive de estudos, é, até da questão religiosa, estudos bíblicos, de frequentar a igreja, de aquela parte mais cultural, religiosa, né? Então eu vejo que quando eu me lembro desse sonho, isso me traz de volta à realidade e fortalece, como se alguém tivesse dizendo assim, olha, você teve lá, então não desvia o teu foco, não te entrega agora, né? E eu vejo que isso também é, se torna algo que fortalece as pessoas para quem eu conto, né? Quando a gente tem uma conversa, um papo aberto, até porque aqui na minha cidade eu dou aula às vezes de desenvolvimento pessoal para homens, né? Então a gente tem uma classe de 10 alunos a cada 3 meses, é um curso trimestral, e eu vejo assim que quando eu sinto de compartilhar essa experiência, eu vejo que muitos depois me procuram e falam, cara, pô, valeu a pena ouvir tua experiência, me motivou a continuar, sabe? Outros, inclusive, me chamam, falam, olha, eu tive uma sensação como essa, eu não contei para ninguém, enfim. As pessoas começam a se abrir quando ouvem experiências como essa, né? Então, assim, ela me trouxe um parâmetro para a vida, uma lição, e ao mesmo tempo serviu também para direcionar ou ajudar outras pessoas que possivelmente tiveram uma experiência como essa. Eu, eu tenho um amigo e ele se envolveu muito no mundo do crime, das drogas, né? E ele conta que em uma tarde muito ensolarada, ele estava se drogando debaixo de uma árvore e de repente acabou acontecendo uma overdose nele. E ele ele relata que ele sentiu como se estivesse caindo, 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 e de repente ele cai e ele chega como se fosse num calabouço, num poço, e ele relata as mesmas coisas. A gente dividiu esse assunto, eu e ele. Ele relata os mesmos gritos, a imagem, o local aonde ele caiu. Ele relata tudo, a forma com que ele foi recebido lá. Esse é o mais
sabe? Esse é o mais impressionante da história dele, é a forma com que ele foi recebido e como ele começou a ser torturado, né? E dentro daquele local, ele estava me contando que ele ouviu a própria voz da mãe lá dentro, pedindo que ele tivesse uma segunda chance. E depois de algumas horas ele acorda, ele estava dentro do hospital, né? O resgate chegou, pegou ele, entubaram, enfim, conseguiram reanimar ele. E de lá para cá a vida dele mudou. Então são experiências assim que vêm literalmente para às vezes causar uma transformação, né? Naquela época eu morava na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tudo começou quando acordei por volta das 2 da madrugada e fui ao banheiro. Nesse momento eu desmaiei e, segundo os meus documentos médicos, eu fiquei clinicamente morta por 14 minutos, a contar de quando aconteceu até os paramédicos chegarem e me encontrarem já apagada e com a pele pálida e azulada. Então eu me vejo na minha sala de estar assistindo todas essas pessoas correndo, entrando e saindo, e podia ver e ouvir tudo, mas ao mesmo tempo eu estava em completa paz. Eu estava olhando de cima para baixo porque estava quase encostada ao teto. Não fiquei com medo, assustada com o que estava acontecendo, não tive qualquer pensamento em relação ao que estava acontecendo, ou quem iria pagar as contas do hospital, quem iria cuidar dos cachorros. Foi um processo completamente natural. Eu poderia dizer que todo esse processo durou cerca de 45 minutos. Eu olhava para mim mesma de cima e não sentia qualquer conexão com meu corpo. Aquele corpo poderia ser de qualquer outra pessoa quando eles o tiraram e levaram. Foi então que as coisas ficaram esquisitas. Isso porque eu vi a porta de casa abrindo, mas não tinha ninguém, e entraram esses orbes de luz azul. Elas estavam flutuando sobre o mesmo lugar que estava meu corpo antes de ser levado. Era como se eles soubessem que meu corpo tinha estado ali, como se eles estivessem me vigiando. Eles estavam visivelmente interagindo entre si, percebi que eles se comunicavam entre eles. Eu sabia que eram pessoas, mas eu não tive medo delas. Eles eram uma luz pura de azul brilhante, e, de repente, eles saíram da mesma forma que entraram. Então senti como se alguém tocasse em meu ombro, que eu acredito ser uma mulher que desde então anda comigo. Ela disse: "Agora você tem que ir." Eu pensei: para onde vamos? Foram apenas alguns segundos e tudo ficou escuro, como se eu fechasse meus olhos, e quando eu abri meus olhos, embora eu não pudesse me sentir me movendo, eu me encontrei em um campo de flores. Era um campo levemente inclinado com milhões de flores. Eu podia ver montanhas que eram 10 vezes maiores que o Everest. Eu pude ver milhares de pessoas absolutamente felizes. Eu olho então para as flores abaixo dos meus pés, porque agora eu tinha pés, e as flores sabiam que eu estava lá. E eu sabia que elas sabiam porque todos nós éramos parte de uma unidade, e elas estavam se movendo suavemente para o lado para que eu não as esmagasse, embora eu não tivesse o peso de um corpo. Elas estavam me dando esse respeito porque meio que entendiam que eu ainda sentia como se tivesse um corpo neste momento. Me veio a compreensão de que nessa área tudo era um e que tudo entendia tudo sobre todo o resto. Ficou claro para mim que o que pensávamos nos tornaríamos, que aquilo que pensamos, nós criamos. Se eu quisesse ter cabelo preto longo e liso, instantaneamente, porque essa era a minha intenção do que eu queria, eu poderia criar. Se eu pensasse que queria estar nas montanhas, eu estava instantaneamente lá, ou se eu quisesse escalar as montanhas, eu me via lá subindo, se eu assim desejasse. Durante todo o período de tempo que estive neste lugar, tocava uma música e ela era como um canto repetitivo, sem parar, e era calmante, era reconfortante, mas não vinha de nenhum lugar que a estava emitindo, vinha de todos os lugares, saia até de mim. Neste ponto eu sabia que se não gostasse da música, eu poderia como que mudar de um canal e criar outra coisa, como uma lista de reprodução de música. Foi incrível isso, então isso ficou claro, nós fazemos e criamos o que queremos neste espaço. Eu segui esta mulher por caminhos pavimentados através dos vales e por longos lagos e rios. Nós subimos pelas montanhas e então descemos para esta bela cidade. Eu ando provavelmente de 3 a 5 km por hora, de modo que se passaram meses em nosso tempo, apenas caminhando logo atrás dela. Em certo ponto, quando eu estava realmente concentrada nessa mulher, eu simplesmente me tornei ela, e quando eu me virei, lá estava eu também, a mesma linda Kramer parada atrás de mim, mas agora eu era essa outra mulher e eu conhecia todas as vidas que ela já viveu, eu sabia todas as lições de vida que ela já havia aprendido, e aquelas que ela ainda teria que viver e aprender novamente. Então é essa compreensão absoluta de onde cada alma individual está conectada, porque tudo lá era energia, até mesmo os prédios.
Enquanto eu entrava nos prédios não havia elevadores porque não precisávamos de elevadores, mas haviam escadas. É interessante que se quer ir de andar em andar, você pode, ou a gente só pensa que quer estar no 12º andar e instantaneamente estamos lá. Então sempre tem opções, sempre tem possibilidades porque o que a gente pensa, aquilo se torna realidade. Eu estimo tudo neste lugar paradisíaco. A sensação que tenho é que estava lá provavelmente há 1 ano e meio talvez, definitivamente não menos. Eu então sinto a batida no meu ombro de novo, eu vou me virar, mas não posso ver a pessoa, porém sei que é feminina porque meio que posso sentir. Agora me encontro na porta de uma magnífica catedral, estamos conversando e quando eu entrei, estou olhando para este corredor ao lado, há bancos como em uma igreja. Eu fico admirando os vitrais enormes e coloridos que parecem não ter fim de tão grandes. Então, enquanto estou andando por este lugar, e quando chego ao topo, sou presenteada ao que chamo de os grandes três. São 3 grandes entidades de energia, porque eles não eram seres físicos, eles tinham energia girando para a esquerda e para a direita, bem como da direita para a esquerda, ao mesmo tempo em que a energia vinha do chão e caindo como uma cachoeira em suas cabeças eu fiquei na frente deles, então aqui estou eu de pijama porque eu me via de pijama e eles me mostraram esta caixa, e energia saindo desta caixa. Eu não sei qual deles disse isso, mas ouvi dizer: nós não estamos aqui para julgar, e instantaneamente eu sabia que tinha que abrir a caixa e processar, curar todas as memórias que estavam dentro dela. Então, quando abri a caixa e olhei para dentro, não havia paredes, nem fundo nesta caixa, era a eternidade e havia milhares de milhares, milhões de pequenas esferas de energia e dentro de cada uma havia um pequeno vídeo, com uma memória que eu tinha, ou devo dizer, uma ação que fiz na minha vida. Então eu sabia que tinha que retirar uma dessas esferas de energia, ou bolhas, como quer que você queira chamá-las, e eu tive que processar a memória que estava dentro delas. Eu fiz este desenho de uma das memórias. Era como uma pequena tela de TV e nela mostrava quando eu era um bebê e estava puxando o rabo do gato da minha avó. Mas, antes de tudo, eu assisto toda a cena se desenrolar como se eu fosse uma estranha, eu estava totalmente separada da cena, e observei a garotinha e o gato interagindo. Nesse momento, eu me tornei a Linda Kramer quando bebê e eu vi seus pensamentos, senti seu coração batendo, eu pude sentir como ela estava se sentindo, pude sentir seus pensamentos como se fossem meus novamente, pude sentir suas intenções, seus motivos sobre o que ela ia fazer com o gato quando ela puxou seu rabo e o gato começou a miar. Ele ficou muito irritado porque obviamente doeu, então eu pensei: por que eu fiz isso quando criança? Pensei e analisei todas as razões pelas quais eu estava puxando o rabo daquele gato, então eu tive que me tornar o gato, e agora estou na sua pele, sentindo minhas 4 patinhas, podia sentir o equilíbrio do meu rabo, podia sentir minhas orelhas tremelicar e toda a minha visão mudou, porque agora eu sou um gato. Agora eu vejo essa pessoa que está segurando meu rabo e quando ela o puxa, a dor sobe.
nossos anjos, ou mestres, guias, como você quiser chamá-los, porque eles estão constantemente ao nosso redor. Quanto mais nos alinhamos a essa frequência, aquele plano de energia emocional de tanto amor no céu, podemos criar aqui na Terra, podemos ser angélicos, e tudo começa dentro de nós. Esse é o meu propósito agora, educar as pessoas em como ser o melhor que somos, como superar nossos problemas de saúde mental, porque isso diminui nossas vibrações e, finalmente, ser a melhor versão desta vida, incorporando nossas lições de vida que aprendemos ao longo do caminho. Muito obrigada por me assistir, porque o que eu faço agora não é possível sem aqueles que me observam, aqueles que querem aprender e aqueles que confiam que podem e serão completos em seu potencial. Muito obrigada.